Gente, eu prefiro fazer antes do que errar, sabe? Do que fazer na correria e fazer algo rápido, quer tentar comer melhor, quer dar uma alimentação legal para os meus filhos. Oi, gente! Hoje eu vou fazer marmitas saudáveis da semana pra mim, meu esposo e minha família. Lembrando que eu não sigo dieta, então é só uma alimentação saudável pra organizar a semana, pra gente não beliscar, não comer fora, não fazer uma coisa que não seja saudável, que seja mais rápido. Então eu já gosto de organizar tudo certinho, tirar um dia da semana pra organizar, tanto pra mim e meu esposo, quanto pras crianças também, que fica melhor. Então vem acompanhar comigo. O peito de frango eu já deixei temperado o dia anterior, eu temperei com limão, alho triturado e curry. Um dia antes já fica bem gostoso, fica bem suculento, então eu aconselho muito vocês temperarem antes, que fica bem mais gostoso. Paleta suína com osso, vou fazer ela na air fry, vou dar uma limpada, tirar um pouco da gordura e vou fazer ela na air fry, fica bem saborosa também. Aí aqui eu tenho sobrecoxa e coxa, que eu vou fazer de molho, principalmente para as crianças, que eles gostam bastante de uma carne mais suculenta, né, uma carne com molho, para eles comerem com arroz, feijão, que eles gostam bastante. E aqui eu tenho uma carne também, uma carne vermelha, é uma paleta também bovina, e aqui eu tenho peito de frango, que eu vou fazer uma panquequinha de aveia. Coloquei as folhas para higienizar e também os legumes. E agora eu vou colocar mais algumas outras coisas para higienizar que tá faltando. Vou encher aqui de água. Vou colocar um pouco de água sanitária também para higienizar o brócolis. Vou colocar 2 tampinhas, porque essa tampinha tá pequenininha, ó. Que ela chega a derruba também. Vou deixar ele grande assim mesmo, só pra higienizar. E depois eu pico, que eu vou fazer tipo um arrozinho temperado com brócolis e cenoura. E vou deixar alguns também pra salada. De uns meses pra cá também, a gente tem comprado somente desse sal aqui, ó. Que é o sal grosso. E ele vem somente o sal grosso de componente. Daí a gente compra ele assim, o sal grosso mesmo, e tritura no liquidificador. Tem essa opção, ou tem a opção que vem tipo sal e o outro componente iodato de potássio. Esse aqui tem bem mais minerais, então a gente prefere fazer assim aqui em casa. Eu vou triturar agora. Depois de batido ele fica assim, ó. Ele fica uma textura diferente, tá? Do sal normal, mas dá pra usar normal. Fica com uso igual do outro mesmo. Aí aqui tá tudo higienizando. E aí eu vou colocar a beterraba na pressão pra ir cozinhando, que é o que demora mais. E vou fazer feijão também. Daí depois eu vou picar tudo isso e vou pras proteínas. Agora eu já vou picar a beterraba pra mim colocar na pressão. E vou colocar o feijão também, pra já ir adiantando, né, que são os que demoram mais. E enquanto vai cozinhando, eu vou picando o restante dos legumes, das folhas. Cozinhar, vou colocar nesse fogo parece que ele é mais rápido. Aí eu vou pôr o feijão aqui também. Coloco o feijão assim mesmo, ó. Metade. E eu não escolho feijão não, gente. Vocês escolhem feijão na casa de vocês? Se tiver algum preto estranho, eu não escolho. Como que vocês fazem na casa de vocês? Porque a minha avó escolhe até arroz, viu? Pra ferver aqui, que eu vou colocar no feijão, deixar ele ferver um pouquinho, tirar a água, pra tirar um pouco do gases, tá? Daí eu coloco pra esquentar aqui, é muito útil também essa chaleira. Aí eu coloco pra esquentar, coloco no feijão, deixo ferver, tiro a água e coloco outra água e aí sim eu cozinho o feijão. Vou colocar o peito de frango pra ir dourando nessa frigideira. E aí eu vou colocar uma colherzinha de óleo de coco aqui. Uma colherzinha um pouquinho a mais, porque essa frigideira é bem grande. Que eu costumo fazer os grelhados com óleo de coco. A gente também tá acostumando a usar óleo de coco, a gente parou de usar o óleo industrializado, né? A gente prefere usar esse aqui que é mais natural. Ele dá um cheirinho assim, hora que frita, mas não fica cheiro de nada no alimento, viu? A gente tá gostando bastante. Quando ela estiver bem quente, daí você vem...
Daí eu coloco assim, não coloco um em cima do outro, tá? Eu deixo eles todos em contato com a frigideira, pra eles ir dourando igual. Aí eu vou tampar. O frango, como é mais demoradinho, porque aqui eu vou tampar ele vai soltar água. Eu vou deixar ele aqui tampado, enquanto ele vai fritando, eu vou cortando os legumes e depois eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, parando aqui um pouquinho para lembrar vocês de se inscrever no canal. Se vocês estão gostando desse vídeo, também comenta aqui embaixo. Estou amando. E vocês também me acompanhem nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, que eu posto vlog, posto minha rotina. Então, acompanhem por lá também. Vou tirar a casca da cenoura. Vou fazer dois cortes pra ralar. Uma pra pôr no arroz e outra pra fazer refogada. Então eu vou ralar nessa parte mais fininha aqui pra pôr no arroz. E daí pra fazer refogado, eu vou ralar nessa parte aqui, tá? Porque aí aqui eu gosto de fazer raladinho assim, pra ela meio que sumir no arroz, sabe? Só dar um gostinho, uma cor. E agora aqui eu ralo assim, ela fica assim. Fica assim, daí ela fica bem fininha também. Aí mistura com outros legumes, ela fica bem gostosa. Aqui em casa eu não sou muito fã de cenoura, mas eu como, né? Porque todo mundo come, então eu tenho que comer também, né? Aqui minha água já ferveu. Eu vou colocar no feijão. Vou tampar e deixar uns minutinhos. E aí depois eu... E aí eu tiro ela, tampo novamente e aí sim eu coloco na pressão. Eu faço assim pra tirar um pouco dos gases do feijão, tá bom? Acabei de picar as cenouras, né, raladinha assim e picadinha assim. E o meu frango já secou. Eu vou virar aqui agora pra ele dourar do outro lado e já mostro pra vocês. Ele dá uma grudadinha assim, mas é essa grudadinha que dá o sabor, viu? Esse aqui principalmente vai ficar delicioso. Evita, eu já viro com esse aqui pra evitar de ficar furando o frango, tá? Peito de frango, ele tem o suco dele natural. Então, se você ficar furando, mexendo muito, esse suco vai saindo, que vai fazer ele ficar uma carne seca, tá? Porque ele já é uma carne que não tem gordura. Então, se você ficar furando, mexendo muito com ele, ele vai tirar todo o suco que tem dentro dele, tá? Daí, esse daqui eu já vou tirar, ó, reservar, pra não colocar o restante. Eu vou fazer nessa mesma frigideira, tá? Não tem problema. Aqui eu faço assim mesmo. Eu já uso essa mesma frigideira, então aqui grudou um pouquinho, queimou um pouquinho. A segunda leva vai ficar um pouquinho mais queimadinho, mas fica delicioso, fica até mais saboroso, porque pega esse sabor aqui, ó. Agora eu vou pôr o restante. Eu nem desliguei a frigideira, tá? Eu só tirei alguns franguinhos que ficaram um pouco mais grudadinhos. E eu já venho com o restante sabor. Vou colocar aqui e vou fazer da mesma forma, tampar. Eu não abaixo o fogo nem nada, tá? Deixo no fogo alto mesmo. Porque ele tampado, ele vai soltar bastante água. E nesse processo de soltar água, ele já vai cozinhando, tá? Então eu não abaixo o fogo. Eu só coloco aqui, vou tampar. E assim que secar toda a água, eu viro ele, dou uma mexidinha e tá pronto. E fica bem delicioso. O nosso frango fazendo. O feijão já tá fervendo, eu vou deixar ele um pouquinho mais fervendo aqui e já vou trocar a água e colocar pra cozinhar. A abobrinha também eu vou ralar algumas e outras eu vou picar ralar no mesmo esquema da outra cenoura. Aqui, ó, pra refogar junto com a cenoura. Assim também.
cozinha mais rápido, fica bom também para as crianças comerem, ó. As crianças também gostam bastante de abobrinha. Então eu deixo assim que elas cozinham mais rápido, fica mais molinha para eles comerem. Agora, gente, eu vou picar todos os legumes, ainda tem pimentão, tem brócolis, cebola, couve pra picar. Eu vou picar tudo pra adiantar, pra não ficar muito longo também. E aí já volto com tudo organizadinho, só pronto pra colocar na panela, jogar na panela. E o restante vai ser organizado. Agora pra coxa sobre coxa, vou fritar um alho aqui, rapidinho. E vou colocar ela pra fritar aqui, gosto de deixar ela bem fritinha pra ficar bem saborosa. O alho já tá bem fritinho e agora eu venho uma coxa sobre coxa. Olha aqui, ele vai fritando e mexendo, fritando e mexendo. Pra fazer o frango ficar bem saboroso, sabe? Ele ficar bem fritinho. Agora eu vou fazer o arroz. E pro arroz eu vou usar um pouquinho de alho triturado. Vou colocar um pouquinho de cebola também. É pra semana, então não tem problema, tá? Usar a cebola. Em casa eu nunca dei problema de estragar ou coisa assim. Só vai tirar, né? Se for pra esquentar no micro-ondas. E já era, então tudo bem. Vou colocar um pouquinho de cebola também. Vou dar uma refogadinha e depois vou colocar a cenoura ralada e o brócolis. Menina, esse negócio de gravar e fazer confunde a gente, viu? Eu tava esquecendo de colocar uma coisa. Vou pôr um pouquinho aqui no arroz e o frango. Pra já ir fritando com sal. E aqui eu não tenho o costume de colocar tanto tempero nas coisas, sabe? Assim, em pó. Eu uso bastante alho, cebola, cheiro verde, cebolinha. Os temperos que às vezes eu uso, tempero em pó, é o curry, um alho, uma cebola triturada, uma salsa, tá? A gente não tem muito hábito de comer tanto tempero assim, sabe? Geralmente o tempero é alho e cebola. Pra gente é mais gostoso assim, né? Questão de hábito mesmo. Aqui já fritou bem meu alho e minha cebola no arroz, aí eu vou colocar um pouquinho dessa cenoura ralada. Vou dar uma refogadinha nela também. E vou colocar meu brócolis picadinho, ó. Pode deixar picado. E demora mais a picar as coisas, tá? Meu fogão é super rapidinho. Se fosse de cozinhar sem filmar, sabe? Eu tivesse adiantado alguma coisa já picado, seria bem mais rápido. Como eu tô picando, filmando e tudo, então demora mais. Depois que chegou aqui no fogo, é rapidinho, porque meu fogão é bem bom assim, tá? Questão de potência. Eu vou refogar aqui o brócolis e a cenoura, depois vou vir com o arroz. Meu frango também já tá dourando bem aqui. Eu gosto dele bem douradinho, ele fica bem saboroso. As crianças amam. Eu sempre faço. Quase toda semana eu faço esse frango. Eles gostam muito. É bem molinho, bem saboroso, né? A criança gosta geralmente de frango assim. O fogão agora tá todo vapor, todas as bocas ocupadas. Aqui eu tô refogando cebola e alho pra mim colocar os legumes, a cenoura e a abobrinha. E o brócolis também, vou pôr um pouquinho. Aqui meu frango já tá queimando bem o fundo, ó. Isso aqui fica bem saboroso. Os legumes do arroz também já tá bem encaminhado, tá murchando bem. Vou deixar refogar mais um pouquinho. E meu feijão, que eu deixei aquela água ferver para tirar um pouco dos gases, coloquei outra água e ele já tá cozinhando. E a beterraba já está cozida. Aqui eu já coloquei os legumes, eles estão refogando. Aqui no frango eu coloquei cebola e um pouquinho de extrato de tomate. E aqui eu já acrescentei o arroz, vou dar uma mexidinha agora. E já vou entrar com a água para ele ir cozinhando. E eu não lavo o arroz também. Como que vocês fazem na casa de vocês? Vocês lavam ou não lavam o arroz? Aqui eu tô fazendo uma base pra minha panqueca. E aí eu refoguei cebola, pimentão, vou acrescentar o tomate e o frango que já está desfiado.
tomate. Frango. Eu desfiei, congelei nesse saquinho assim, ó, super prático também. Você desfia, ó, uma grande quantidade, e aí você congela em saquinhos assim, ó. E aí você depois só tira a porção que você vai usar na semana, tanto pra fazer panqueca, fazer algum lanchinho também natural. Fica bem prático, porque eu não preciso cozinhar agora. Parando aqui um pouquinho pra lembrar você que ainda não é inscrito no canal, pra você se inscrever no canal. Se você assistiu até aqui também, comenta aqui embaixo, estou amando. E também me sigam no Instagram, que eu deixei um link especial pra vocês lá, sobre alimentação saudável, sobre suco, vocês vão amar. Estamos com a maioria das coisas já prontas, o franguinho, coxa sobre coxa, com corinho mesmo, tá? O objetivo aqui é comer mais saudável, não é uma dieta, sem gordura, sem nada. E é mais pras crianças também, eles amam franguinho, assim eu sempre faço. Os legumes, eu acrescentei também cebolinha e salsinha, aqui também, e o nosso arroz. Franguinho, beterraba cozida, agora vou fazer um purê de batata e as carnes na air fry também que está faltando. Por enquanto estamos assim. 30 minutos aqui, mas eu vou olhando pra 40. Ela vai aquecer e eu vou fazer a carne de porco primeiro. Eu tirei o excesso da gordura, daí eu vou colocar ela aqui assim. E eu só vou colocar sal de parrilha por cima e colocar na air fry. Fica bem gostosa, bem saborosa. Pra quem gosta de carne de porco, fica bem gostoso, fica bem sequinha. Já aqueceu uns 5 minutinhos, eu vou colocar a carne aqui. Assim, vou pôr o sal. Deixa o sol. Onde coloquei o sal. Gente, a gente faz marmita assim, fica uma bagunça na cozinha, né? A gente vai colocando coisa pra cá, coisa pra lá. Vai fazer uma maior bagunça. Eu vou colocar o sal. Eu vou temperar somente com sal mesmo, tá? Depois eu viro ela. Coloco mais sal na parte do outro lado, né? Desliguei ela aqui agora pra mim abrir rapidinho e virar. Como que ela fica lindona, gente. Fica bem quente. Vou virar ela aqui na pia, porque o único defeito dessa airfryer, opa, é que ela... O único defeito dessa airfryer é que ela é furadinha aqui, daí pinga nessa parte de vidro. Então, vou virar ela aqui na pia. Vamos cortar essa carne pra vir assim. Dependendo do ossinho, eu já até descarto antes de colocar na marmita. Agora aqui falta pouco pra gente finalizar. Eu só vou finalizar o purê, que eu vou fritar um alho aqui pra dar um sabor. Coloco só alho e um pouquinho de leite pra deixar cremoso, não coloco mais nada que isso. Vou temperar o meu feijão com alho só também e vou selar a carne na frigideira. Eu resolvi fazer na frigideira mesmo, tá bom? Daí só falta isso pra gente finalizar e já montar as marmitinhas. Eu vou montando as marmitas que já estão prontas. Pra ir adiantando, vou dar uma organizada aqui na mesa. Já vou montar as marmitinhas com o que tem pronto
E depois eu vou finalizando com esses que estão terminando aqui, tá? Vou mostrar pra vocês que esses 3 vão na geladeira no pote mesmo. O frango ao molho que eu fiz, que é mais pros meninos. Daí tem essa beterraba que eu vou deixar assim mesmo. Na hora de consumir só tira a casca, pica, tempera e já era, né? E o peito de frango que eu falei que ia fazer panqueca, eu não me atentei, eu não tenho ovo. Eu vou deixar pra fazer depois, daí eu vou deixar no potinho assim. E depois, durante a semana, eu faço a massa da panqueca, né? Que vai aveia, e iria leite e iria o ovo, né? Só que o ovo eu não me atentei e tô sem, tá? Daí depois eu faço. Agora eu vou começar a montar as marmitinhas. Eita! Não tá bem não. Eu comprei essa de 500 ml, vem 24 unidades. Com um tamanho bem bom, tá? Vou tirar aqui. Vou montar agora as marmitinhas. Eu vou usar essa marmita aqui, que é de 500 ml. Comprei um saquinho, veio com 24 unidades. Vou montar algumas agora e vocês vão acompanhando. Com arroz. Essa aqui eu não tenho, não vou feijão, tá? Porque eu tenho que comer uma, 2 vezes na semana. Então feijão é mais pros meninos, tá? Porque eles gostam de comer toda a refeição. Então eu não deixo pra em casa por conta deles. Mas se uma casa tiver de comer durante a semana, eu pego e tem uma geladeira e só como, tá? Essa aqui eu tô contando pro meu esposo primeiro, a maior quantidade de arroz, né? Não é pesado, é mais no olho mesmo. Mas é uma quantidade que eu sei que é suficiente pra ele. Não tem regra, tá? Essas eu vou montar com arroz. Vou colocar essa carne junto. Eu acho que ela vai dar pra fazer poucas unidades. Porque ela rendeu tão pouquinho essa carne de porco engano. Parece que vai dar tanto, mas não dá nada. Quando for com ela, tipo, acrescenta mais proteína, sabe? Tipo um ovo. Porque só ela mesmo, ó, vai ser muito pouquinho. Viu só? 3 marmitinhas. Vou fazer 2 pro meu esposo e uma pra mim. Daí as outras eu vou fazer com frango. E daí aqui, essas aqui tem um arroz, que é um arroz temperadinho com legumes já, né? E a proteína, que pode acrescentar mais, e aí eu vou comer junto com a salada, tá? Essas aqui, elas ficam parecendo que estão tão basiquinhas, mas nunca é só elas, sabe? Sempre vou estar comendo com salada, com ovos, eu sempre tenho alguma coisa mais, sabe? Nunca é só essa aqui, acabou. Então, vou comer. E eu tenho um arroz branco da primeira vez que eu fiz, para as crianças comerem durante a semana. Esse aqui eu vou pra vocês, é só batata, né? Um de leite e cheiro verde. E eu peguei mais antes, tá? Eu gosto de sabor de diferença, fica mais, fica bom. E eu quase coloquei só mais fritinho. Mas você pode acrescentar o que quiser. Combina muito, diferença mesmo.
Gente, o peito de frango, que eu ia fazer a panqueca amanhã, outro dia, não sei. Eu já vou montar, tá? Vou deixar pra amanhã não, porque eu vou fazer logo, já mudei de ideia. E vou montar aqui algumas marmitinhas. Coloquei, coloquei arroz aqui, ó, nessas. E vou colocar ele e os outros legumes também, que ainda estão faltando pra montar. Tá? Assim também fica igualmente delicioso. E eu não vou ter trabalho outro dia, né? Quem não tem uma coisa, vamos fazer outra. Tô muito com a panqueca na cabeça. Os meninos também gostam bastante de panqueca. Eu ia até fazer pra deixar na geladeira solta pra eles também. Mas já vou utilizar logo esse frango pra fazer essas marmitinhas. E não é regra, tá? As marmitinhas, assim, eu deixei o frango ao molho pros meninos, mas eles podem comer também dessa. E vice-versa também, tá? Mas o frango eu deixo já lá, que é mais pra eles mesmo. E aqui eles podem comer também, dividir, sabe? Se precisar um ovo, alguma coisa, eles gostam muito de ovos, então eu geralmente faço arroz, feijão, uma proteína, e tipo, ovo também de proteína, que eles adoram, eles pedem muito. E daí eu vou finalizar essas com esses legumes refogados, que é a abobrinha e a cenoura. E aqui, ó, vai sobrar um pouquinho. Eu vou deixar os meninos por fora, pra eles comerem com franguinho também. Assim como em qualquer outra marmita, que às vezes eu vou oferecer pra eles, né? E daí, gente, as marmitas ficaram assim, ó. De frango desfiado com legumes, de carne com purê, de arroz temperadinho com peito de frango. E a de carne de porco com arroz temperadinho também, ó. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, preparando as minhas marmitinhas da semana, minha, do meu esposo e dos meus filhos também. Você deve estar pensando, cozinhar é tão prático no dia a dia, né? Às vezes tem gente que consegue cozinhar todos os dias. Comida fresquinha é mais gostoso, a comidinha feita na hora é mais gostoso. Só que, gente, eu prefiro fazer antes do que errar, sabe? Do que fazer na correria e fazer algo rápido, fazer algo que às vezes não se encaixa no que eu vivo hoje, né? Que é uma reeducação alimentar, que é tentar comer melhor, que é dar uma alimentação legal para os meus filhos, para eles comerem mais legumes, comerem carnes mais magras. Então, assim, são sacrifícios, né? É uma bagunça que faz também, depois que faz isso aqui, gente, fica uma bagunça, fica muita louça. Você fica, meu Deus, o que eu faço com a louça? Às vezes durante a semana você faria essa louça picadinha, né? Às vezes pra você até não pesaria tanto. Mas, gente, eu prefiro que pese de uma vez só, mas que eu consiga ter organização, que eu consiga ter as marmitas na geladeira, que eu consiga alimentar meus filhos de uma forma melhor. Então eu prefiro fazer assim. Uma sugestão que eu dou pra vocês também é pra fazer assim, pra vocês terem constância no que vocês estão fazendo. Vocês podem fazer pra uma semana, pra 15 dias, pra congelar, pra vocês conseguirem. Sabe quando vocês estão aquele pico de alegria, pico de instigado pra fazer aquilo? Você tem aquele pico, você tipo, cara, hoje eu vou fazer. Você pega e faz, você faz tudo. Porque a gente tem altos e baixos. Tem dias que eu não quero fazer nada também. Tem dias que eu queria comer só um pão e acabou, não queria comer mais nada. Mas eu preciso comer certinho todos os dias pra me chegar no meu objetivo. Então, para os dias que eu tô mais borocochô, que não quero fazer nada, já tenho a marmita, eu não tenho desculpa nenhuma. Então eu vou estar me alimentando bem, porque a meu eu do passado, que teve aquela euforia, aquela alegria de fazer, ela já cumpriu o papel dela e agora eu cumpro o meu de continuar seguindo aquilo que eu me propus a fazer, né? Então quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente se coloca pra, não, eu quero esse resultado, então a gente tem que seguir alguma coisa. Não adianta a gente ficar, faz uma hora, deixa fazer outra hora. Então assim, se vocês têm propósito, se vocês têm algo a seguir, então vocês procuram se organizar, porque a organização é tudo. Eu organizei as marmitas, eu organizei as saladas, depois eu vou deixar o vídeo pra vocês também, porque organização é tudo, é a chave pra tudo, tá bom? E esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo, gostei muito. Deixem sugestões aqui embaixo pra mim de vídeos que vocês querem ver, vídeos futuros. Se vocês quiserem deixar dicas também, gente, como vocês fazem, o que vocês fazem, o que fica gostoso também, congelado. Podem deixar dicas, a gente vai trocando ideias nos comentários, tá bom?
Muito obrigada por ter assistido até aqui. Me sigam nas outras redes também, tem um link bem bacana pra vocês nas outras redes, pra vocês verem alimentação saudável, verem sucos, tá bom? Então é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.